em outros países, né? Mas países que não têm as grandes cidades que o Brasil tem, que não tem a informalidade que o Brasil tem de 40% da população que trabalha, né? Crianças que dependem da escola para ter, às vezes, alimentação decente. Se ela sair fechou a escola, a criança vai ficar onde? Vai ficar no meio da comunidade, brincando, transitando entre adultos, e sem a alimentação que tinha na escola. Quer dizer, a impressão que dá, e a falta de clareza, quer dizer, os especialistas parecem dizer que a idade é assim, até 55 anos, né, não há, assim, enfim, em geral, a não ser casos excepcionais, não há grandes riscos, né, uma gripe, enfim, com sequelas, o grande problema é sermos vetores e transmitirmos a doença aos grupos de risco, pessoas com doenças graves ou muito idosos. E aí o grande problema é se isso acontece rapidamente, o congestionamento dos serviços hospitalares. Mas então como é que vai fazer essa administração, né? A gente vê países que transitaram relativamente bem com baixa letalidade e países com trágicas letalidades, né? Informações mínimas. Vem cá, se a pessoa está doente, ela liga para onde? Como é que ela sabe? Para que hospital ela vai? Onde é que ela sabe que tem leito ou não tem leito? Quando ela deve ir ou não deve ir? Quer dizer, nem mesmo esse tipo de informação está acessível. Então, acho que primeiro tem um problema grave de saúde pública a ser coordenada, né, e sistematizada, e garantir o acesso à informação às pessoas. Se em São Paulo há dúvida, eu fico imaginando quando isso ocorrer em comunidades mais afastadas, onde não tem grandes hospitais muito próximos, né? Isso é preocupante. E nesse momento o senhor mencionou ali alguns equívocos, medidas equivocadas que estariam sendo adotadas pela equipe econômica. O senhor poderia mencionar aí alguma delas? Não, equipe econômica não. Eu estava falando, desculpe, Fábio, eu estava falando de outros governos, né, locais com decisões. Né, O senhor fala providências mesmo práticas com relação ao cotidiano das pessoas. Tá? Eu acho que aí, você falar na economia, eu acho que, em primeiro lugar, é o seguinte, acho que a economia, nessa hora, ela tem que subordinar à coordenação do poder público. Quer dizer, vamos entender que você está falando em isolar boa parte da população em suas casas, em alguns lugares, né? Ou restringir ao máximo possível a circulação. Tem uma cidade gigantesca a funcionar. Ontem a gente viu medidas, por exemplo, para trabalhadores formais, para empresas pequenas, medidas muito boas, como liberar facilitar as importações dos equipamentos e bens necessários ao combate à epidemia. Aliás, esse deveria ser um mercado meio livre já, né? Por que restringir o que cura da saúde, né? Mas e o mercado informal de trabalho? E as pessoas que não têm carteira assinada? Tem 40% dos adultos que trabalham, né? Como é que vai fazer? Como é que vai ficar se as cidades estão meio paradas, se os serviços públicos estão meio interrompidos, se a produção está parada? Como é que funciona a entrega de alimentos? Como é que fica tanto a renda das famílias da informalidade, que não vão ter seguro-desemprego, né? Quanto o funcionamento da cidade, que é extremamente complexo, para garantir que tem alimentos, comida, bens básicos essenciais disponíveis à população. Isso é uma gestão que precisa ser feita. Não necessariamente é um tema em várias regiões do país, mas pode ser um problema em áreas específicas, né? Então, o poder público está preparado na conta disso, né? Se der problema de suprimentos, né? E o mesmo vale para os equipamentos de saúde. Quer dizer, o que é necessário? Então, tem depósitos arrumados, tem um esquema de logística para transferir para as regiões que precisarem, tiverem falta de ventilador ou de outro tipo de equipamento, né? Quer dizer, então, eu acho que tem uma necessidade de uma grande gestão para coordenar os esforços. Já tem um problema técnico ali, agora o áudio do professor Marcos está desabilitado. Agora não voltou? Tá, agora sim, voltou. Então vamos lá. Então acho que agora está ameaçando eu entrar aí no vídeo, mas até agora nada. Mas voltando aqui, então tem esse problema, questão muito importante para ser feito. Quer dizer, e de novo, como é que vamos lidar com a massa da população urbana, a massa das grandes cidades, que depende do funcionamento da cidade para sobreviver, para obter renda, para trabalhar, essas coisas. Como é que vamos fazer? Como é que vamos cuidar das comunidades da periferia das grandes cidades, né? Esse é um esforço imenso que precisa ser feito,
né? E, de novo, num país desenvolvido, com um estado de bem-estar grande, cidades pequenas, esse tema é menos relevante, né? Ou não existente. No caso do Brasil, estão pedindo aqui uma coisinha. Pronto, agora tudo bem. Mas isso é um tema no caso do Brasil, né? Nós estamos preparados para lidar com isso, então esse é um grande problema. Então, tem muita preocupação com esse processo. Acho que precisa de uma imensa coordenação, precisa de muita inteligência, muita coleta de dados, serenidade, né? E capacidade de protocolos e capacidade de prover informação adequada, transparente, tempestiva para a população. Agora, o senhor elencou aí uns três ou quatro premissas que a gente deveria ter para esse momento, e aparentemente elas não estão presentes. O senhor falou aí de capacidade de coordenação, liderança, coisas que não estão presentes. Cada governador está tratando aí a questão com base na emergência local, lidando com as questões locais e sem uma grande centralidade na tomada de decisões. E aparentemente isso não acontece também no monitoramento de dados, nas informações de inteligência que o senhor mencionou que são relevantes. Então, nós estamos diante de um cenário aí que é bem diferente daquilo que se imaginaria numa situação dessa. Eu pergunto ao senhor o seguinte: vamos comparar um pouco a curva do que está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Trump tinha uma conduta que, a gente for olhar em 2 semanas, ela deu um cavalo de pau. Hoje pela manhã, a manifestação dele era quase de consternação pública, colocando as vidas em primeiro lugar e colocando a economia em segundo lugar, uma coisa que me surpreendeu muito, né? Já diferente de ontem, que ele estava mais sóbrio, mas era menos fúnebre o anúncio dele. Hoje eu senti uma coisa meio fúnebre no pronunciamento. Se há tempo ainda na sua avaliação de ter uma liderança aqui no Brasil, especificamente para essa crise, o reconhecimento de que houve um erro, um recuo ali, e de fato a liderança política administrativa esteja centralizada em cima da figura do presidente, ou o senhor acha que ainda não dá mais tempo de fazer isso, agora cada um tem que se virar nas suas instâncias ali possíveis? Olha, até agora o governador Dória acho que vem surpreendendo pela capacidade de liderança aqui em São Paulo, né? Acho que, claro, sente ainda as dificuldades, né, de um país que está tanto tempo dificuldades na economia, na política pública, mas e, de novo, acho que aí tem que consultar os especialistas, mas São Paulo ainda tem esse mérito de ter escolas de saúde, né, impressionantes, padrão, né, dos países desenvolvidos, né? Então, tudo isso ajuda muito aqui no caso. A preocupação, no entanto, ocorre com a coordenação. Como você falou, em outros estados, a situação não está tão coordenada assim. E aí, de novo, acho que a liderança desse processo tem que ser dos médicos, cuidar da população. A minha preocupação é subordinada, né? É de um técnico que trabalha com uma parte do problema, subordinado à liderança dos médicos e da política, que é como é que nós vamos garantir a logística, né, do acesso às necessidades da população, que serão locais, e que para isso você precisa saber primeiro quais são as necessidades, e elas vão variar muito com o tempo, né, e agilidade de disponibilizar o que for necessário para suprimir as necessidades. E me preocupa muito como ficarão as comunidades carentes, né, nesse processo. Nesse caso, na sua avaliação, então, o senhor entende que o ideal seria que o ministro da Saúde, ou um profissional técnico da área, assumisse a liderança empoderado para isso, não ficasse só ali responsável por um escaninho da crise, mas sim tivesse centralidade na gestão da crise. Eu acho que... Vamos lembrar a crise do apagão aqui no Brasil. Você tinha o Pedro Parente coordenando uma série de ações, né, dando declarações diárias, esclarecendo a população, né? O Brasil, naquele momento, deu uma demonstração de solidariedade, trabalhou em conjunto com o governo, né? E uma crise que ameaçou ser muito grave não foi. Ela foi difícil, ela assustou, ela preocupou, mas ela não foi grave. Ela foi muito bem conduzida, né? A gente não está vendo isso nesse momento e é hora de arrumar o jogo. Acho que teve muito descaso com o tamanho do problema, né, de autoridades, né, inclusive algumas ainda têm, né, a impressão que dá é que a informação às vezes chega de uma maneira meio anedótica, meio superficial, pode ser, pode não ser.
como assim? A gente está falando da saúde da população. A gente está falando de um país que pode ter graves dificuldades, várias famílias podem ter graves dificuldades para pagar as contas ou para ter acesso a necessidades básicas em função da reação a uma epidemia que é grave, que assusta. Como assim tratar com essa superficialidade, essa leviandade um problema tão sério? Eu acho que é uma certa... acho que é preciso ter serenidade, né? Mas é preciso que as autoridades, né, liderem o processo. Né? E hoje tem autoridade que mais atrapalha do que ajuda, né, no momento que o país está grave. Então, acho que é preciso acertar um pouco e explicar a gravidade da situação, né, serenidade, e que o país seja liderado pelas autoridades competentes que foram eleitas para isso. Correto. Nós estamos de acordo com o senhor que a emergência sanitária ela é a prioridade no momento, enfim, ela é a questão número 0 nesse caso, mas é nosso dever aqui tentar projetar um pouquinho os cenários e fazer alguns prognósticos. Primeiro, para a gente avançar um pouco nessa discussão, o senhor estabelece algum tipo de paralelo dessa crise com outras crises que o mundo e o país já passou no médio e no longo prazo? Olha, o país já passou por crises graves de epidemia no passado, né? As epidemias foram já muito comuns e as experiências não foram boas. Né? O mundo já passou por guerra e gerir recursos escassos em tempos de guerra não é uma atividade trivial, requer um Estado muito sofisticado para poder administrar essa escassez de recursos pela quebra da oferta que acontece nesses momentos. Né? Não é simples fazer isso. Né? Economia de mercado funciona muito bem em tempos normais. Né? Nesses tempos de quebra de oferta, é muito difícil, precisa ter uma liderança do setor público importante, né? nesse trabalho. Enfim. Agora, o que eu acho que é mais importante aqui, né? E dado tudo que tem acontecido nas últimas semanas, e esse destempero, descontrole na política, é que é preciso ter adulto na casa. Quer dizer, parar com essas questões miúdas e entender que tem um país que está precisando de coordenação. Né? Preciso deixar essas miudezas da política, rancores do passado, e, de fato, unir esforços para fazer a transição. Isso que é o mais importante. Se as autoridades serenam, conversam, né, deixam de lado temas menores, picuinhas, historietas que são contadas, né, falam, olha, tem um problema grave, vamos serenizar, vamos criar um comitê de crise, vamos entender o que precisa para administrar essa transição, né, vamos conectar informações, vamos juntar o setor privado para nos ajudar, tem que definir protocolo de quem tem que ir para o hospital, quem não tem que ir para o hospital, quem tem que ir para casa, criar uma central de atendimento que a sociedade possa ligar para ter acesso ao protocolo. Ela precisa saber para que hospital vai, se tem problema, se não tem problema. Como é que nós vamos garantir que não vai haver problemas localizados de falta de bens básicos, ter estoques do que é necessário na saúde e nos bens básicos, com logística bem desenhada para poder atender necessidades. Segurança pública, né, que pode vir a ser necessário. Segurança pública necessária. Como é que vamos cuidar dos grupos da informalidade? Enfim, tem uma série de temas que têm que ser discutidos, que vai requerer não um esforço de 1, 2, 3 pessoas, mas que vai requerer uma grande gestão coordenada dos diversos poderes. E, para isso, é preciso que a liderança lidere. Né? E, de fato, tenha uma cadeia organizada para o país fazer a transição. Qual que é a sua percepção, a sua análise sobre a curva, enfim, dessa crise? Ou seja, é evidente que nós estamos lidando com o desconhecido, no aspecto da propagação da epidemia, mas do ponto de vista da paralisia da economia, da recuperação, assim, a gente pode imaginar um período de meses? Será que é possível salvar o segundo semestre? Como é que está a sua avaliação em termos desse cenário? Olha, o meu receio é que a nossa incompetência atrapalhe mais do que a doença. Né? Então, acho que primeiro tem que entender a dimensão da doença, da epidemia. E aí, quem está com a palavra são os técnicos que entendem do assunto. Não vou entrar nesse aspecto. Né? A doença, ela tem esse processo de epidemia tem um ciclo curto, pode ter uma volta. Né? E como eu disse, eu me subordino aos técnicos da medicina. Eles têm que liderar o processo. Na economia, caminhamos para uma recessão, e vamos encarar isso com serenidade. Né?
fatos da vida, acontece. Né? A economia brasileira não vinha muito bem, é uma economia fraca há muito tempo, e aqui sem culpas a ninguém. Uma economia que vem medíocre há 40 anos. Há 40 anos nós crescemos menos que os países ricos. Há 20 anos nós crescemos muito menos do que os demais emergentes fora da América Latina. E tivemos uma década bastante ruim, com muita herança do passado que ainda tem que ser resolvido. E um ambiente institucional, hoje no Brasil, tributário, comércio exterior, de insegurança jurídica para investimentos de longo prazo, que afasta o investimento. O Brasil é um país de baixo crescimento. O setor privado estrangeiro está indo embora do Brasil há muitos anos. E, de novo, acho que sem atribuir responsabilidades, é um problema do país. Né? A gente vê as reformas, algumas pessoas atribuem, o Congresso não quer, mas como o Congresso não quer? O governo não sabe a reforma tributária que quer até agora. Né? O governo não enviou a administrativa. O setor privado, parte do setor privado, é a favor da reforma tributária que está no Congresso. Parte é contra. Né? Então, tem uma divisão que é da sociedade sobre vários desses temas. Tem uma parte do setor público que é voltar a fortalecer empresas estatais e quer voltar a ter indústrias nacionais. Estão falando de indústria naval e outras atividades, né? Que é um pouco a reedição do governo Dilma. Né? Outra parte acha que esse projeto fracassou. Então, a sociedade, a falta de diálogo impede que se chegue ao meio do caminho para tocar uma agenda de reformas. Né? E aí fica, aí como tem a frustração do que não deu certo, não saiu como esperado, fica esse jogo de tentar achar culpado. É preciso um pouco mais de maturidade nisso. Ou o país tem dificuldades, ou o país tem problema, e todos nós temos que oferecer a nossa cota de sacrifício. Nesse jogo do empurra, primeiro faz com o outro, depois comigo. Não abre o meu setor agora para comércio exterior, abre o do outro. Não, essa tributária não, porque eu vou pagar imposto na indústria, isso eu não quero. Esse jogo disfuncional, né, que permeia a sociedade e o poder público, né, está sendo muito destrutivo para o país. Então, acho que quem sabe, vamos ter um freio de arrumação, né, e começar a coordenar um pouco mais as atividades e chegar a uma mediação desses conflitos disfuncionais e o país se organizar para, primeiro, enfrentar a epidemia com a liderança dos médicos, né, e depois começar, sim, a definir qual é a agenda de reformas consensual, com as suas implicações, e caminhar. Né? Independente da agenda de reformas, que a gente entende que ela é uma agenda, por agora, ficou com prazo um pouco mais dilatado, que tipo de medida de emergência o senhor entende que poderia ser tomada do ponto de vista do poder público para sinalizar, pelo menos, eu acho que para o mercado, para as empresas, para quem toma a decisão, uma confiança na retomada? Porque eu acho que o momento agora assim, é de meio um momento de desespero. Assim, a tomada de decisões está muito freada. Né? As pessoas estão esperando assim, alguma sinalização de que as medidas caminham para uma recuperação no segundo semestre. Eu estou sendo ali prudente nos prazos. Há espaço para medidas de choque de confiança nesse momento ou ali... As pessoas vão ficar em casa. Fábio, as pessoas vão estar em casa. Como confiança? Medidas de estímulo, nesse caso, são ineficazes. Como é que medidas de estímulo monetário ou fiscal vão funcionar? As pessoas estarão em casa. Elas não vão aos restaurantes, elas não vão estar comprando bens de consumo. Mas elas não precisam saber, de alguma maneira, que vai passar e que as empresas vão sobreviver, vão ter condições ali para, por exemplo, mitigar a crises de liquidez nas empresas, de fluxo de caixa. Não seria importante sinalizações que viessem do Estado de que, olha, o Estado vai ceder em alguns pontos ali que até agora estão inflexíveis da política da equipe econômica? Mas acho que não tem flexível. O Estado acabou de anunciar, o Ministério da Economia acabou de anunciar uma ajuda ao fluxo de caixa das empresas. Né? O importante agora é cuidar da epidemia. Né? A epidemia, ela bloqueia o funcionamento normal da economia. Né? Nós saímos do mundo da normalidade. Né? Se grande parte da população está em casa, consumindo o essencial que é possível na sua casa e com acesso muito difícil, como é que vamos estar produzindo? Né? Não vai ter produção de serviços. Não produzir os serviços agora, esse é um PIB que não volta. Né? O importante é garantir que as pessoas que perderam a sua fonte de renda sobrevivam nesse período. Né? E terminar o quanto antes com essa epidemia, na medida em que os nossos esforços permitam. Né? Agora, e aí sim o país volta a uma tradição. Agora, Marcos, isenção fiscal, postergar impostos, isso pode de alguma forma ter algum alívio, trazer? Faz sentido uma solução fiscal agora?
Mas isso o governo está fazendo, fez ontem, inclusive, anunciou ontem. De novo, isso é para que o fluxo de caixa das empresas não leve à falência. Né? É isso. Mas isso não gera atividade econômica. Né? Isso não gera produção. Como é que você vai produzir? Vamos lá. Grande parte da nossa economia é serviços. As pessoas dentro de casa. O que acontece com os serviços urbanos? É lá que está a geração de riqueza. Né? É esse comércio, é a troca, né? É a interação. Na hora que a interação social é reduzida dessa forma drástica, a troca, a geração de riqueza desaparece. Né? É uma perda imensa, né, para o país. Mas temos que enfrentar essa transição. Né? O importante, de novo, é que essa transição ela possa se dar de uma forma relativamente rápida, mas cuidando das vítimas, evitar uma letalidade alta. Essa é a prioridade. A prioridade agora é um momento de solidariedade social. Né? Acho que ficar discutindo como fazer, a economia voltar, como fazer, não tem. Agora a prioridade é cuidar da saúde. Né? E cuidar para que não tenha outras vítimas das medidas de distanciamento social, pelas dificuldades na logística que isso pode gerar. Essa é a nossa prioridade e essa deveria ser a nossa missão. Uma vez feita a transição, vamos sentar e discutir, bom, daqui para frente. E aí, de novo, tem um desafio que é o debate dentro do país. Está muito essa tentativa de atribuir a um ou outro o não andamento de agenda, mas a verdade é que não houve nenhum acordo sobre a agenda. Né? De novo, se tem 3 problemas principais no Brasil, para que o Brasil possa sair da mediocridade de tanto tempo, o caos tributário que o país vive, que não é comparável, eu não conheço pelo menos nenhum outro país, sistema completamente disfuncional, que atrapalha o investimento produtivo, que incentiva atividades produtivas ineficientes. Você gasta o capital e trabalho fazendo aquilo que gera menos valor. É um sistema tributário e é completamente caótico, um tributo na origem, tem crédito, não tem crédito, tem tantos impostos indiretos com regras complicadas, crédito produtivo e não financeiro. Olha, é um sistema, de fato, para não deixar o país crescer. Né? Que gera esse contencioso imenso. Né? O comércio exterior brasileiro é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? É caótico, atrapalha. Você não consegue comprar máquina eficiente no resto do mundo. A Alemanha desenvolve uma máquina melhor para produzir. No Brasil não. Vamos tentar fazer aqui. E aí faz um arremedo do que é feito lá fora. E aí o país fica pobre. Né? Investimentos de longo prazo. Olha o que o Brasil fez para machucar sua credibilidade. Belo Monte era um grande projeto, custou 2 vezes mais do que o esperado, entrega mais ou menos, os demais, o Linhão que não termina, aí tem discussão sobre pedágio no Rio de Janeiro, aí a companhia elétrica é privatizada, não vai, não vai. Sinceramente, alguém vai querer investir nesse país desse jeito? Não é uma questão de taxa de juros. Só 10% dos projetos do governo, segundo o TCU, estão parados por falta de dinheiro. O resto está parado por projeto executivo mal feito, por problema com órgãos de controle, por contrato mal definido. Quer dizer, a gente não faz o dever de casa bem feito na base e depois acha que o problema é o teto dos gastos. Não. O problema é a nossa incapacidade de ter um ambiente de negócios funcional, saudável. E é por isso que as empresas estão desistindo do Brasil. E a nossa taxa de investimento é tão baixa. Marcos, pelo que o senhor disse aí, a gente tem que ser uma espécie de momento de fazer uma espécie de uma parada técnica na economia. Não tem muito o que fazer nesse momento de emergência sanitária, que as pessoas têm que pensar em sobreviver, em ter suprimentos básicos ali para o seu dia a dia e tomar decisões que dizem respeito às vidas das pessoas que estão aqui. Né? É isso que eu entendi mesmo. Assim, não tem nenhum setor específico, por exemplo, da economia que merecesse um socorro, até porque poderia ter um aspecto até de contaminar toda a cadeia produtiva, toda a oferta. O mercado exterior, o comércio exterior está travado. Vai vender para quem? Agora, Marcos, né? depois dessa epidemia, da pandemia contida, daqui a alguns meses, o que você diria que seria o primeiro passo, a primeira medida econômica para ajudar a retomar a economia? De novo, quer dizer, o papel do economista não é dizer o que fazer. Né? Esse é o papel da política, da sociedade. O papel do economista é fazer conta e dizer as implicações das escolhas e dizer o que para de pé e o que não para de pé. Né? Esse é o nosso papel. Ou então desenhar a solução técnica para implementar a escolha que a sociedade fez. Né? A gente é muito mais o engenheiro que segue ordens
do que o cliente que escolhe o projeto, né? Eu tenho, há muito tempo, né, defendido que hoje os nossos problemas da economia não vêm de opções da política macroeconômica, de câmbio, juros, esses preços lá em cima, mas que vem de um ambiente institucional que está cada vez mais degradado, que torna os processos produtivos, a economia do mundo real, o chão de fábrica, um pequeno pesadelo, e que dificulta, em muitos casos, inviabiliza a modernização dos setores. Então, você protege empresas ineficientes, fábricas pequenas que não têm condições de sobreviver, e impede que as fábricas modernas, que as melhores tecnologias, que as melhores máquinas cheguem ao Brasil. Você cria um sistema tributário de um nível de caoticidade para proteger micros interesses, né? Tem que proteger a pequena empresa, cria o SINC. Tem que não sei o quê, lucro presumido. O setor tal precisa de uma proteção, o outro precisa de uma exoneração. Aí vira esse sistema tributário caótico que a gente tem, né? E o país vai gastando a sua energia, seus escassos recursos, capital e trabalho, fazendo coisa que não faz bem feito. Olha quanto dinheiro foi gasto construindo estaleiro, bens de capital para óleo e gás, estádios que ninguém usa, transposição de São Francisco. Olha o desperdício de concreto, máquinas, tempo de trabalho para coisas que não param de pé. E os exemplos disso no Brasil são disseminados. Isso é resultado do crédito subsidiado direcionado, das proteções tributárias e distorções tributárias, das proteções do comércio exterior, né? E exatamente esses grupos que só sobreviveram muito mal, e vários estão quebrando, né, graças à proteção oficial, são um obstáculo a romper o vínculo com o passado, né? Foram os grupos que defenderam essa agenda no governo Dilma, né? Fortemente, intervenção no setor elétrico, né? Crédito subsidiado, e cria esse caos institucional que ninguém sabe bem qual é a regra do jogo, né? E são os grupos que hoje, se vai falar em abrir a economia, não pode abrir, porque eu não vou aguentar. Bom, se não vai aguentar, é da vida, né? Mas o país está pagando um preço caro para proteger esse setor pequeno, né? Em vez de estar importando máquinas melhores e gerando muito mais emprego no restante da economia, que a economia cresça. Então, essa é uma opção que a economia vai ter que tomar, o país vai ter que tomar. A gente vai continuar sucumbindo a esses pequenos grupos de pressão que impedem a abertura, a reforma tributária, regularizar, tornar as regras do jogo mais estáveis para investimentos de longo prazo, ou vamos continuar a ser um país medíocre, como tem sido há tanto tempo? Marcos, eu estou com uma pergunta aqui de um dos nossos assinantes, o Milton. Ele queria te perguntar o seguinte: como o governo pode ajudar e até liderar a solidariedade social tão necessária nesse momento? Na falta do governo para assumir esse papel, quem poderia assumir essa liderança? Olha, eu acho que isso cabe a todos nós. Acho que cabe a todos nós. Acho que é impressionante como isso piorou muito na última década. Eu acho que sou mais velho que a maioria, né? Pelo menos, talvez fosse mais ingênuo, mas é impressionante como os grupos olham seus pequenos interesses miúdos. Vê a discussão de reforma tributária, né? Fizemos uma reforma importante, o Brasil é um país diferente, 166 países do mundo usam IVA, tem uma série de razões técnicas, tem vários microdados. Aí você fala assim, nós estamos sendo completamente distorcido, atrapalhado, obsoleto. E aí, ao invés de tentar entender, esse sistema é ruim para o país mesmo, né? Cadê os dados? Vamos conversar, vamos entender. Porque tem tanta gente falando que é tão ruim, será que é assim mesmo? Tem tanta gente dizendo que a gente é um país mais estranho. Não. Será que eu vou pagar mais imposto? Será que o meu imposto vai aumentar em 3, 4, 5 pontos? Então não. Então eu não quero, né? Então me dá uma coisa em troca, né? E aí começam a inventar teses completamente estapafúrdias. Grande parte do serviço vai pagar menos imposto, né? Não, porque o advogado, coitado da cadeia curta, nada disso. Boa parte dos advogados vendem serviços para empresas. Vai gerar crédito tributário à frente, né? Aí os conceitos. E o Brasil é tão peculiar nisso, você começa a inventar conceitos que não tem contrapartida no resto do mundo. Aí você inventa o conceito de renda no direito tributário que não conversa com o que é usado no dia a dia pelas ciências, né? Pela economia, pela contabilidade, por outros países, né? É um conceito meio estranho, né? O pessoal chama, não, então PIS/COFINS virou um imposto sobre a renda, né? E aí fica um universo paralelo de discussões absolutamente disfuncionais. Então, o que eu acho esse oportunismo nosso
né, de cada um olhar o seu microinteresse e, por causa disso, bloquear da forma que dá qualquer mudança que seja pelo bem do país, eu acho que foi a minha grande decepção nesses anos de debate em política pública. Eu acho que falta a grandeza de falar, olha, vamos discutir o que é o bem do país e vamos fazer a transição. Vai ser duro para alguns, vai ser benéfico para outros, mas a longo prazo o país ganha. E fazendo transições suaves, os setores podem se ajustar. Mas até agora isso não aconteceu. A gente só vê os interesses mesquinhos dominando o debate. Essa é outra pergunta aqui da Lúcia, ainda nessa sua linha, né? O que nós, cidadãos, podemos fazer? Quais são as ações solidárias que nós podemos nos engajar? Eu não sei. Eu vejo aqui, agora eu vejo aqui na escola em que eu trabalho, né? Desde o começo a gente procurou explicar com muita transparência, com muita calma. É uma escola que tem todo um comprometimento com uma missão, né? Ajudar o debate, formar a gente, né? E as pessoas espontaneamente ajudam, né? Eu acho que se a liderança transmite honestidade, tem clareza, fala com franqueza dos problemas, né? Eu acho que boa parte colabora, né? Boa parte colabora, e a gente viu isso de novo na crise do apagão, né? Agora, o problema é quando a alta liderança tem um comportamento meio disfuncional, meio errático. Não estou falando só de uma pessoa ou outra, várias de alta liderança em vários estados e no governo federal. E isso gera um nível de ruído, né, impressionante. E o meu receio é isso travar a necessária coordenação e liderança da política pública para superar a epidemia. Nesse cenário, Marcos, é possível fazer algum tipo de previsão para PIB ou para crescimento esse ano, até 22, ou paralisa tudo? Eu não sou... Eu sempre evito discutir esses indicadores de curto prazo para começar. Eu confesso que nunca dei muita bola para essa coisa de taxa de juros de curto prazo, ao câmbio, ao PIB do ano que vem. A preocupação é se o país vai entrar numa rota de desenvolvimento de longo prazo, 10 anos, 8 anos ou não, né? Essas políticas de macro... E no Brasil é engraçado, porque por alguma razão na economia as pessoas acham que o que importa para o crescimento é essa política econômica de curto prazo. É meio peculiar isso. Não tem evidência disso nos dados. Tem bases de dados grandes, centenas de países, ao longo de 60, 70 anos. Nunca vi se é algo relevante para explicar a diferença de crescimento entre os países. O que importa para o país crescer muito ou não é uma boa coordenação entre poder público e poder privado, desenvolvimento de tecnologia, gestão, educação de qualidade, melhorias no ambiente de negócio para favorecer o investimento e o empreendedorismo, melhoras no sistema tributário. É isso que faz. É isso que é o chão de fábrica que faz o país funcionar bem. E, no entanto, nós nos perdemos com isso. Eu acho que é importante, agora, de novo, não tem medida mágica de curto prazo. A mágica de curto prazo é passar pela epidemia com o menor número de vítimas e no curto espaço de tempo. E depois disso é acertar que país que a gente quer ser. Quer continuar um país medíocre, refém de grupos de interesses localizados, ou quer, de fato, superar e nos desenvolvermos. Tem outra pergunta do Milton aqui, que eu acho que é pertinente. Ele fala assim, passada a pandemia, assim, em tese, vamos voltar ao normal, esperamos, mas será sempre um novo normal, né? Então, assim, o que ele quer saber de você é o seguinte: desse novo normal, pós-pandemia, se o Brasil tem alguma oportunidade de se posicionar, ou se o cenário, como você desenhou aí, ainda está muito focado no curto prazo e é impossível a gente desenhar modelos para o médio prazo. Olha, eu acho que a crise tem toda a tragédia que está acontecendo, ao menos tem um efeito colateral. Ela separa quem está do lado do bem e quem está olhando para interesses miúdos, né? E eu acho que essa crise, quer dizer, quem de fato está acompanhando os problemas, quem de fato está preocupado com o bem comum, quem de fato está querendo construir solução, e os interesses miúdos que querem apontar dedo, dizer que não é problema, falar em coisas, enfim, eu acho que isso está esclarecendo, né? Porque quando a economia está indo razoável, né, a incompetência ela não transparece, né? A economia funciona bem, tem toda uma vida. No momento que dá dificuldade, que você de fato precisa da liderança pública, ela revela quem está de um lado e quem está do outro.
Tem uma outra pergunta do Breno aqui. É uma opção viável a ampliação do programa Bolsa Família para garantir o mínimo de renda a todas essas pessoas do setor informal? Ou o governo teria caixa para isso? Ele pergunta. Gente, a regra do teto era prever isso, para aquela calamidade estar fora do teto. Então, vamos lá, vamos enfrentar. Como disse o secretário do Tesouro, não sei por meio da ontem, quer dizer, o que tiver que fazer esse ano, vamos fazer. Depois a gente compensa nos próximos anos. O governo podia sinalizar, olha, a gente vai fazer o que tiver que fazer agora, mas nos próximos 3, 4, 5 anos, nós vamos compensar isso. Então, não vamos nos preocupar tanto assim. Né? Até porque o Estado brasileiro é muito caro. Né? A gente tem um Estado muito caro e muito ineficiente. Porque o brasileiro gasta com o poder público e o que ele recebe de serviço público, há uma dissonância imensa quando você compara com outros países. Outros países do tamanho do Brasil, com a riqueza do Brasil, conseguem serviços públicos de muito melhor qualidade, por exemplo, em educação, do que o Brasil. Nós temos aí um problema na eficiência do gasto público. Eu tenho que ter oportunidades para reduzir esse gasto obrigatório que oprime o orçamento. Então, podemos fazer um pacto. Olha, vamos cortar os gastos obrigatórios ineficientes no futuro e vamos gastar o que tiver que gastar esse ano para cuidar da epidemia. Sim, né? Eu acho que o Bolsa Família é instrumento, mas eu digo, mais que o Bolsa Família, é preciso ter uma estrutura de logística e inteligência. Porque, em muitos casos, vai ter dinheiro e não vai ter serviço, não vai ter bem. Né? O país, de fato, está numa meia trava. Né? Existe o mundo real. Né? Você vai emitir dinheiro e vai fazer o que com esse dinheiro? Né? Se as lojas estão fechadas, se vão ter algumas fábricas fechadas, se a logística está prejudicada. É importante, sobretudo nas comunidades mais distantes ou regiões que possam ter problemas, estarmos preparados para cuidar das necessidades que podem ser inesperadas. Só continuar uma pergunta sobre um projeto que deve ser apresentado ainda hoje pelo senador José Serra, em que ele pede declaração de estado de calamidade pública para flexibilizar o cumprimento das regras fiscais. Qual a sua opinião? Olha, o governo tem muita liberdade para gastar. Né? A questão, de fato, o que a gente está precisando de capacidade de entregar, né? De tocar a logística. De novo, gente, vamos lembrar que 2008 a 2014, quando o Estado brasileiro, a sociedade não, mas o Estado brasileiro era rico, deu-se uma fortuna para investimento, né? Subsídios para investimento privado, fez-se muito investimento. O investimento público cresceu 22% em 13. Cresceu 12% ao ano em 14. Nós entramos numa recessão. Né? E o que aconteceu com aquelas obras? Então, nós temos que enfrentar o problema por que a gente não consegue fazer investimento bem feito. Temos que entender qual é o problema. E isso é um problema, porque o Brasil precisa de infraestrutura. O Brasil precisa do setor público, precisa do setor privado, precisa de infraestrutura. Agora, se não resolver o problema de fundo, a gente está discutindo para manchete de jornal, não para cuidar do país. Mas você mencionou a questão da informalidade, que eu acho que é uma das mais graves aí nesse momento, em que você vai ter baixa oferta, enfim, muitos trabalhadores desprotegidos pelo seguro, enfim, para sobreviver. Eu queria te fazer uma pergunta mais voltada para as pequenas e médias, né, que hoje também são muito importantes e muito capilares no país. Pequeno e médio, o que é a conduta nesse momento assim? Eu sei que é difícil fazer prognóstico, você até não gosta de fazer esse tipo de... Mas assim, o que o pequeno... Qual é a solução? Tem algum tipo de medida para mitigar assim, os pequenos e médios nesse momento? Ou é esperar um pouco e trabalhar para o pós-pandemia? Olha, o governo o Ministério da Economia fez medidas aí para tentar ajudar o fluxo de caixa. O problema é que eu acho que essa ação do fechamento da cidade está tão desorganizado, né? Você interrompe o comércio em muitas regiões, como é que faz? Você não está vendendo nada. Não tem que pagar imposto. Não está vendendo. Como é que você vai aliviar imposto? Como é que você vai fazer? Como é que você vai identificar? Olha a complexidade que é o problema. Mas, olha, para mim, enfim, é uma dor imensa imaginar o drama e as dificuldades que as pessoas estão passando. É preciso cuidar, né? E por isso que é preciso essa inteligência e essa coordenação. Quer dizer, não é mais possível os governadores do Estado não estarem agindo coordenadamente.
não tem uma coordenação com o governo federal, não tem começa as coletas de informações. As pessoas precisam saber para onde levarem os familiares idosos doentes. Né? Como é que vai saber? Né? É esse trabalho que precisa ser desenvolvido. Eu espero que as autoridades estejam fazendo isso, que esteja começando a haver uma coordenação entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, coleta de informação. Né? Eu espero, né? O país precisa disso. Mas poderia ter algum programa de compras públicas de emergência, por exemplo, para suprimentos, que poderia de alguma maneira aquecer aí? Claro, mas tem que fazer, isso é urgente, né? Começar a ter galpões, a armazenar. Esse é o papel que eu falo de uma liderança coordenada entre municípios e estados, e, obviamente, com todas as dificuldades que isso tem. Né? Ainda mais o histórico do Brasil não é bom nisso, né? Desses processos. Né? Infelizmente, tem sempre aquele grupo que quer se aproveitar da tragédia humana, quando os controles são um pouco relaxados. Mas nós temos que enfrentar o problema. Né? É grave, né? E é preciso, de novo, esse esforço coordenado. Fábio, Marcos, a gente tem uma pergunta do Milton, que eu vou abrir o microfone dele para ele falar, e depois, se mais alguém quiser fazer uma pergunta direta para o Marcos, é só levantar a mãozinha que aparece aí, tanto no computador quanto no aplicativo de celular. Pode ir, Milton. Boa tarde, Marcos. Primeiro, cumprimentar você pela excelente apresentação, excelente panorama que você apresenta e mostra, e fazer uma pergunta usando um livro que você fez o prefácio, o livro do Marcos Mendes sobre por que o Brasil cresce pouco. E ali ele apresenta 10 razões pelas quais o Brasil não consegue se comportar como um país que cresce como os demais. E uma delas, e a primeira delas, é a enorme diferença de oportunidades, um país muito díspare como o nosso. E num momento de crise como essa, certamente os setores mais pobres serão os mais afetados. E um Estado grande, central como é o Brasil, o que a gente tem que exigir do governo no momento desses para que, ao final desse período, e mesmo durante esse período, a dor seja menor e as oportunidades possam ser aproveitadas quando a gente terminar? Eu estou repetindo a pergunta do Zambelli, porque eu acho que isso é muito importante do meu ponto de vista. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que temos um problema sério. Está tarde o reconhecimento e está vindo torto. Tá? Segundo, é preciso ter a grandeza de conclamar a união, de reconhecer erros, de unir esforços, de mostrar grandeza com o país e não com brigas absolutamente desprezíveis. Né? É preciso grandeza. Eu lembro de quando eu comecei a ser colunista na Folha, olha, isso foi 2015, provavelmente 2015, 2016, e toda a dificuldade de fazer a agenda de reformas pela mesma razão que temos hoje. Tá? Mesma razão que temos hoje. Os pequenos grupos de interesse criam os obstáculos. Né? É o agronegócio que não quer pagar fundo rural, que não quer pagar previdência, né? Em alguns casos, os serviços que não quer pagar mais imposto. Na verdade, o operação de serviços que diz que fala para o setor, mas não. Né? A indústria que não quer competição externa. Cada um jogando o seu jogo para evitar reformas e pensando só no seu interesse miúdo, e o país paga o preço por isso. E eu lembrei de uma história da época da Blitz em Londres. Né? Blitz em Londres. Né? Que foi quando os alemães começaram a bombardear Londres meses, uma tragédia. Né? Bombardeado, prédios destruídos, né? Famílias, mortes. Imagina que bombardeio cotidiano, né? Durante meses e meses. E muitas famílias da nobreza fugiram para suas casas. Lá não tinha bombardeio, lá tinha produção local, né, de alimentos, e assistiram de longe o bombardeio da capital. A família real inglesa, o rei e a rainha, ficaram na capital. Sofreram o bombardeio. O palácio onde moravam foi bombardeado. E a rainha replicou: agora eu posso olhar, e ela se referiu a um bairro de Londres recém-bombardeado. Agora eu posso olhar aquele bairro de frente. Né, de frente. Eu estou sofrendo o que eles sofreram.
eles recebiam cartões de racionamento também, como o restante da população. Racionou-se comida naquela loja. Racionamentos duraram muitos anos, irmãos. Né? Então é isso, Milton. Tem líderes que não são muito bem líderes, pequeno, e que se refugiam nas suas casas de campo. Tem quem fica e enfrenta o bombardeio com a sociedade. De novo, o tempo vai dizer quem está de um lado e quem está do outro. Obrigado. Gente, queria agradecer a presença do Dr. Marcos Lisboa, o seu tempo aí nesse dia confuso, esses dias confusos, para participar conosco e responder as perguntas dos assinantes. Muito obrigado, Dr. Marcos, aí, um bom trabalho, uma boa semana dentro do possível para a gente aí. E eu queria agradecer também a todos os participantes, todos os convidados e assinantes do Jota, dizer que amanhã nós estaremos de volta às 17 horas aqui, dando sequência à nossa série de webinars para tratar dos efeitos, das consequências da crise. A nossa convidada de amanhã será a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ do Senado. A ideia é tratar um pouco do que dá para fazer, o que o Congresso pretende fazer, ou se vai fazer, qual é o tipo da produtividade que o Congresso pode oferecer num período tão agudo e também no pós-crise, quais serão ali as medidas emergenciais do Senado depois que a gente passar essa pandemia. Muito obrigado a todos, uma boa tarde aí a todos.